Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. A morte e a ressurreição de Cristo são a causa da nossa salvação. Há uma frase que comumente ouvimos pregadores dizendo: não há salvação sem a morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus redefine tudo em nossas vidas, redefine nosso propósito, nossos valores, nossos sonhos, dons, visões. Compreender a ressurreição de Jesus muda tudo. É este evento que muda toda a história. Outras religiões vão falar sobre profetas que vieram, fizeram benfeitorias, alguns atos bondosos, mas todos eles morreram, estão no túmulo. É apenas Jesus que enfrenta a morte por nós, se entrega a uma cruz por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. Este fato muda toda a nossa história. É exatamente a ressurreição de Jesus que nos dá a vida. É por isso que este dia, para mim, é o dia em todos os dias do ano, todos os momentos para poder pregar a palavra de Deus, compartilhar uma mensagem. É exatamente neste momento que os meus joelhos batem mais do que qualquer outro momento. Minhas mãos tremem mais do que qualquer outro momento. O meu coração bate mais forte do que qualquer outro momento, porque é exatamente este momento que muda tudo. É por causa da ressurreição de Jesus que nós podemos ver tudo muito diferente. Há uma frase de C.S. Lewis que diz assim: eu acredito, C.S. Lewis quem escreveu essa frase, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Por meio da ressurreição eu enxergo tudo ao meu redor. Não é apenas o fato de a luz existir, mas é por causa dela as trevas são dissipadas e eu consigo enxergar tudo ao meu redor, tudo muda. Nós lemos uma passagem que eu achei extremamente interessante. O que aconteceu aqui? João, ele relata de uma forma que ela é poética, ao mesmo tempo que ela é muito pessoal. E João está dizendo aqui para nós o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena chegou ao sepulcro. Maria Madalena é a primeira pessoa que se encontra depois com Jesus, porque logo depois dessa passagem que nós lemos, o que acontece é que ela se encontra com Jesus, ela toca em Jesus, Jesus se revela a ela, os seus olhos se abrem e ela sabe que Jesus vivo está. É interessante isso, porque quando nós vemos, a primeira pessoa que toca em Jesus, quando Jesus vem ao mundo, quem é? A primeira pessoa que encosta as mãos em Jesus é Maria, a sua mãe, a Virgem Maria. Quando Jesus vem ao mundo, o primeiro toque dele com a humanidade é por meio da lei. Maria era virgem, Maria era santa, ela não tinha impureza sexual. O que acontece é que ela toca em Jesus. Mas quando Jesus, ele vai para aquela cruz, ele ressuscita, o que ele faz? A primeira pessoa que ele toca é Maria Madalena, aquela que tinha sido perdoada, aquela que teve uma vida santificada, ela que era nascida da morte, ela toca em Jesus. Ela encontrou-se com Jesus antes, ela encontrou a vida e quando ela toca em Jesus, ela inaugura. Jesus está dizendo, em outras palavras, é inaugurado o tempo de graça. Na verdade, nós vemos a graça desde o Velho Testamento, mas Jesus, ele está deixando muito claro, desde o seu nascimento, quanto na sua ressurreição. A lei e a graça, Jesus cumpre a lei e Jesus, ele determina,
ele funda a graça de Deus Pai. Nós vemos que Jesus sempre esteve com Deus. Eu não acredito que a graça foi fundada, ela iniciou apenas no Novo Testamento. Eu vejo a graça de Deus desde o Velho Testamento, desde o encontro de Deus com os homens, diversas vezes. Mas é interessante que a primeira pessoa que Jesus, ele toca é Maria Madalena. Mas eu queria trazer a atenção hoje ao primeiro ato de Jesus. Qual a primeira coisa que Jesus faz após a sua ressurreição? Qual que é a primeira coisa que ele faz? Jesus, ele morre naquela cruz, ele é crucificado. Um pouco antes das 6 horas da tarde, na sexta-feira da paixão, da crucificação, eles convencem de tirar Jesus ali daquela cruz, convencem as autoridades romanas, podemos tirá-lo, por quê? Porque o sábado está prestes a chegar, e na cultura judaica, no sábado nós não podemos trabalhar, ele vai ficar exposto nessa cruz durante todo esse tempo, até o domingo. Será que nós podemos tirá-lo agora, levar até o túmulo de José de Arimateia? Ele está nos dando esse túmulo que nunca foi usado por ninguém. As autoridades liberam, então deixam que eles peguem então o corpo de Jesus, levam para este túmulo, eles pegam faixas de linho e colocam sobre todo o corpo de Jesus. Colocam óleos, especiarias, colocam uma faixa de linho separada, especial, sobre a cabeça de Jesus. E Jesus fica ali então, na noite de sexta-feira, no sábado. E aí a palavra de Deus diz para nós aqui em João 20, que quando eles chegam, depois da disputa de corrida entre João e Pedro, eles chegam lá, quando eles olham, Pedro olha, Pedro ele é um interessado, ele é a pessoa que quer aprender cada vez mais, ele quer ver com seus próprios olhos, ele é pessoa de proatividade. Quando ele entra no túmulo, ele notou algo, eu não sei se você reparou nisso. Olha o que diz aqui, no versículo 6, a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Por que a Bíblia está dizendo isso para nós? A Bíblia está falando para nós que a primeira coisa que Jesus faz, logo quando ele ressuscita, eu sei que se você sabe dobrar muito bem um lençol, você está olhando e falando assim, ele precisa de algumas aulas para fazer isso melhor. O que Jesus faz, o primeiro ato dele, após a ressurreição, é dobrar uma faixa de linho. Quando eu me casei, um pouco depois do casamento, creio que alguns anos, 8 anos depois, nós estávamos tentando engravidar, conseguimos depois de um bom tempo. O Noah veio, nosso filho lindo, maravilhoso. Lembro a primeira vez que eu coloquei a mão sobre ele, peguei ele nas minhas mãos, comecei a profetizar sobre ele, foi lindo, maravilhoso. Levamos ele para casa, começamos a curtir os primeiros dias com ele em casa, as primeiras semanas, foi um desafio muito grande. Mas eu lembro que nos primeiros meses, nós tivemos uma história não muito legal. Eu acredito que o Noah devia ter uns 5 meses, 6 meses, 7 meses. Eu não sei exatamente quantos meses ele tinha, mas era mais ou menos entre 5 e 7, 5 e 8. Eu estava tomando banho, terminei de tomar banho, a gente ia sair para algum lugar, talvez ir para a igreja. Comecei a me arrumar, a Mi estava tomando banho, e aí eu estava com o Noah, brincando com ele, me trocando. E aí eu fiz aquela aventura de pai, sabe? Eu pensei assim, eu não preciso deixar ele no berço, eu posso ficar brincando com ele aqui, deixar ele em cima da cama, e eu posso me trocar aqui tranquilo.
E a Mirella falava alguma coisa para mim, eu vinha com ele aqui, conversava com ela, e depois eu voltava, deixava ele no berço, comecei a pegar uma coisa, pegar outra coisa, peguei a meia, peguei a calça, sabe quando você começa a pegar as coisas? E estou com ele aqui, assim, na verdade não era no berço, na cama, coloquei ele em cima da cama. Uma cama alta. Aí, durante um instante, eu estava brincando aqui com ele, eu falei, eu preciso só pegar agora a camiseta. Eu virei, eu abri a gaveta. No que eu fui pegar a camiseta, eu vi. Pum. No que eu olho, cadê meu filho? Eu não estou vendo meu filho. Cadê o Noah? Cadê o Noah? A hora que eu viro na cama, ele está lá, deitado no chão, sem chorar. Eu pego ele desesperado, aí ele começa a chorar, e ele está olhando, e ele não consegue enxergar direito, ver direito. Ele está com o seu pescoço mole, e eu me desespero, eu fico desesperado. Eu grito para mim, amor, amor, Noah caiu, Noah caiu. Ela sai correndo do banho, coloca qualquer roupa. Nós saímos correndo de casa, batemos a porta, fomos correndo para o hospital, chegamos lá, entregamos para o médico, entregamos para a enfermeira, faz alguma coisa, meu filho ele não está respirando direito, ele não está vendo direito, eu não sei o que está acontecendo. Graças a Deus, ele está muito bem, vocês viram que ele tem força, hoje ele era o soldado aqui, ele está bem. Mas eu quero dizer para vocês que naquele instante em que eu estava desesperado pela vida, o que eu não fiz? Amor, fica tranquila, tá tudo bem. Eu não vou usar essa camiseta, eu vou dobrar essa camiseta aqui, eu vou pegar uma outra camiseta. Deixa eu vestir essa, deixa eu olhar no espelho se está bom. Amor, precisa ir correndo. Amor, calma, amor, está tudo tranquilo. Deixa eu organizar a casa antes, deixar a casa bonitinha, organizada. Tem louça para lavar, eu vou lavar a louça antes de irmos para o hospital, tudo bem? Eu não fiz isso. No desespero pela vida, o que nós fazemos? Nós largamos tudo pela vida. Jesus sabia que eu e você, os discípulos, estavam desesperados pela vida dentro de uma casa. Eles tinham trancafiado eles mesmos dentro de uma casa. Por quê? Porque eles não queriam que nenhum soldado romano os encontrasse, muito menos fariseus, porque senão eles poderiam sofrer o mesmo tipo de morte que Jesus tinha sofrido. Eles eram discípulos de Jesus. Os fariseus queriam aniquilar Jesus e todos os seus ensinamentos, então eles imaginavam, nós vamos sofrer a mesma coisa, estão cheios de medo dentro de uma casa. Jesus sabia disso. E o que Jesus faz? Quando o sol raiou, ele está lá. Aí ele pegou exatamente assim, perfeitamente. Ele colocou ao lado. Por que Jesus fez isso? Qual o motivo de Jesus ter tanta tranquilidade a ponto de ele pegar um lenço e dobrar o lenço que cobria o seu rosto? Sabe, existem teorias que elas querem desmascarar, desmentir a ressurreição de Cristo. Há 5 teorias mais conhecidas, criadas por homens, querendo desmentir que Jesus nunca ressuscitou. Uma das teorias é chamada de teoria do desmaio. Eles dizem que Jesus desmaiou na cruz, ele não tinha de fato morrido. E aí ele acordou do desmaio 2 dias e meio, 3 dias depois.
Aí ele rolou a pedra sozinho, depois de um desmaio naquela cruz, ele não tinha morrido. Aí ele passa por meio dos guardas romanos. Ele chega então até a casa onde os discípulos estão, ele pula o muro, depois de ter tido todos os flagelos, os açoites, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, depois de ter a lança sendo colocada aqui, saindo sangue e água, depois de sangue sair abundantemente do seu corpo, ele pula o muro, chega para os discípulos e fala para os discípulos: ei, eu estou aqui, galera. Essa teoria é uma teoria infundada, porque ninguém resistiria àqueles açoites, à falta de comida, à falta de água, e de repente estaria diante deles. Há uma outra teoria também, que diz que o corpo tinha sido roubado. Uma outra teoria fala que houve uma alucinação geral, os discípulos tiveram a alucinação que Jesus tinha de fato aparecido. A alucinação, psicologicamente, é tratada como um sonho. Alguém aqui sabe o que eu sonhei ontem? A alucinação é individual. Não tem como ser alucinação coletiva do mesmo tipo de sonho, o mesmo tipo de pensamento. Uma outra teoria fala que eles foram para o túmulo errado, mas se foram para o túmulo errado, então os romanos iriam apresentar o túmulo certo. Por quê? Porque José de Arimateia era uma pessoa renomada, uma pessoa de influência na política, e iria demonstrar: este homem que entregou o seu túmulo. Uma outra fala que é a teoria do mito, ou seja, que a ressurreição é uma invenção simbólica ou mitológica dos cristãos, desenvolvida com o tempo. Todas essas teorias tentam desmentir a ressurreição. Por quê? Porque a nossa salvação, ela está exatamente com fundamento na ressurreição de Cristo. Billy Graham fala em uma das suas frases épicas, ele diz que se fosse um servo de Satanás, o seu objetivo seria fazer o quê? Desmentir a ressurreição. Porque a nossa vida, disse o apóstolo Paulo, na verdade a nossa salvação, a nossa vida abundante, ela está em meio à ressurreição de Jesus. Nós participamos da sua vida, participamos da sua morte, participamos também da sua ressurreição. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque em meio a tudo isso, ao desespero da humanidade, ao meu e ao seu desespero, Jesus não faz o que nós faríamos, nós ficaremos desesperados, como os discípulos ficaram, cheios de medo. O que ele faz? Primeiramente, ele se separa daquelas faixas de linho que estavam sobre o seu corpo. Como Jesus fez isso? Eu não sei, eu acho que literalmente, ele com o corpo glorificado, ele saiu e as faixas de linho continuaram no mesmo lugar. Bem, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele teve um corpo glorificado, que eu e você teremos quando nos encontrarmos com ele na glória, no céu. Ele se apresenta aos discípulos naquela casa fechada, ele passa pelo portão sem abrir o portão. Mas aí você fala: foi um fantasma que se apareceu aos discípulos. Não, porque ele fala: toca aqui. Faz mais do que isso, além de me tocar, dê um pouco de comida para mim. Você vai ver que fantasma não come comida. Joga aqui um pedaço de pão para eu comer. Jesus, então, ele se desfaz daquelas faixas de linho, mas o lenço sobre o seu rosto, ele decide dobrar. Existe um ditado na cultura judaica, que quando você é convidado para uma refeição numa família judaica, se você está comendo e você detesta a comida, você simplesmente pega o lenço seu, você dobra bem dobrado e você deixa ao lado do prato e você fala: eu nunca mais vou provar dessa refeição. O que Jesus está dizendo em primeiro lugar para nós é exatamente isto: eu venci a morte, eu provei a morte por vocês, por amor de vocês, e eu nunca mais vou provar desta refeição. Mas eu quero dizer que eu aprendi aqui 3 coisas com este lenço dobrado. A primeira coisa que eu aprendi é que se Jesus
ressuscitou, então eu também ressuscito com Ele. Apóstolo Paulo fala isso para nós. Vocês são ressuscitados em Cristo, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Porque Ele venceu a morte, nós ressuscitamos. A primeira coisa que eu aprendo é isto. É que se Jesus ressuscitou, eu também ressuscito. E se Jesus ressuscita, e a sua primeira atitude é ter calma diante da tempestade, diante dos noticiários. No caminho a Emaús, os discípulos estão desesperados, falando: nós vimos que o nosso Salvador morreu e agora a gente não sabe o que vai acontecer. E Jesus está com eles. Jesus Cristo ressuscitou, eu também. Segundo ponto que eu aprendo aqui, com o lenço dobrado, é porque Ele ressuscitou, eu não preciso me preocupar. Aprenda isso. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós não precisamos mais de preocupação. Eu estou falando uma frase que parece que para nós, hoje em 2025, é muito difícil de viver. Porque Ele ressuscitou, eu não preciso me preocupar. Uma noite, eu estava com algumas preocupações, trabalho, ministério, objetivos, sonhos. Eu lembro que eu fritava na cama, de um lado para o outro. Você já fez isso? Virava para um lado, e virava para outro lado, e fritando na cama. No meio da madrugada, eu pensando nos problemas. Amanhã eu preciso lidar com tal pessoa, amanhã eu preciso falar com aquela outra pessoa, amanhã eu preciso resolver essa situação, amanhã eu preciso conversar com a gerente do banco, seja lá o que for. No meio da madrugada, o Espírito Santo disse para mim: por que é que você faz um banquete à preocupação? Por que é que você prepara uma mesa tão elaborada à preocupação? Eu falei: como assim? Bem, você está aí pensando em várias coisas, vários problemas, você colocou como se fosse uma mesa preparada, com vários tipos de comida, vários utensílios, você preparou. E você está aí sentado sozinho, numa mesa de banquete de preocupação, nós ficamos sós, cheios com nossa ansiedade. E o Espírito Santo me disse: por que você não deixa essa mesa, e você não se senta na minha presença, onde eu preparo um banquete? Basta você não entregar mais preocupação, mas entregar agora adoração. Porque Jesus Cristo ressuscitou, eu não preciso me preocupar. A palavra de Deus fala para nós: lançai sobre o Senhor a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vocês. Apresentem seus pedidos, súplicas, orações ao Senhor. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Jesus Cristo, Ele é tão tranquilo para lidar com tudo isso, e Ele diz esse recado para nós: nós ressuscitamos em Cristo, nós não precisamos mais nos preocupar. E em terceiro lugar, Ele diz para nós: porque nós não precisamos nos preocupar, nós iremos dobrar. Porque eu não preciso mais me preocupar, eu vou tomar o meu tempo e eu vou dobrar. Eu vou dizer, diante da calúnia, diante da traição, diante das incertezas, diante da dúvida, eu nunca mais provarei disto, porque o meu Redentor, o meu Senhor, já provou isto e venceu isso na cruz por mim e por você. Porque Jesus ressuscitou, eu também ressuscito. Porque eu ressuscitei em Cristo, eu não preciso me preocupar. E porque eu não preciso me preocupar, eu vou fazer o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus. Olha o que disse Paulo para nós em Romanos
8, versículo 11, eu quero encerrar aqui. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, saiba disso, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Esta é a mensagem do maior perdão da história, o perdão que mudou tudo. Esse perdão que eu recebo, se você recebe, muda a forma de nós vivermos. A palavra de Deus fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Povo de Deus, olha para mim. Quem que é cristão? Levanta a mão. Quem que é cristão? Filho de Deus, seguidor de Cristo. A palavra de Deus fala assim, foi para a liberdade que Ele nos libertou. Por que é que nós sabemos que Ele venceu aquela cruz, Ele venceu a morte, e nós vivemos ainda hoje como se fosse povo do Egito, escravo. Escravo de ansiedade, escravo das calúnias dos homens, escravo de ofensas vindas sobre você, escravo de traumas, escravo de medo, escravo de depressão, escravo de ansiedade, escravo de pânico. Por que é que nós vivemos assim? Lembra que eu disse antes? Eu acredito, disse C.S. Lewis, no cristianismo, como eu acredito no sol. Porque quando eu vejo, eu passo a enxergar tudo aquilo que está à minha volta. O que eu acredito é que eu e você precisamos de uma revelação fresca da ressurreição de Jesus. Porque quando nós tomamos posse da ressurreição de Jesus, a preocupação não tem mais lugar de banquete do trono de nossas vidas, mas a nossa adoração a Deus. Como eu anseio por este tempo, em que nós seremos o povo de Deus, que em meio às preocupações, não ficam com suas testas sisudas, a sua alma definhada, o seu pensamento cabisbaixo, os seus olhos olhando para baixo, mas enquanto enfrentamos as tempestades, nós podemos cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Enquanto há um diagnóstico médico, nós não sejamos aqueles que ficam olhando para a preocupação, porque Ele ressuscitou, eu ressuscito com Ele, porque eu ressuscitei com Ele, eu não preciso me preocupar, e porque eu não preciso me preocupar, eu posso então deixar essas coisas de lado e olhar somente para Jesus. Nós podemos ser esse povo. Eu creio que nessa Páscoa, a mensagem de Deus para nós, é que nessa Páscoa, nós entendamos claramente que a ressurreição de Cristo, houve um sacrifício, um preço muito alto a ser pago naquela cruz. É exatamente por isso que a nossa vida muda, a nossa forma de viver muda. Escuta o que eu tenho para falar para você. Jesus não nos libertou, Ele não te salvou, para que você continue vivendo a mesma vida que você vivia antes, mas agora você só se chama crente, evangélico, vivendo os mesmos medos, mesma mentalidade pequena, mesmo anseio. Ele nos libertou para a liberdade. O mesmo Espírito que libertou Jesus, levantou Ele entre os mortos, está sobre você. Escuta isso que eu estou falando para você. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos está sobre você. O Espírito gera vida, é o Espírito da ressurreição, o Espírito que tira toda a ansiedade, o Espírito que abre a visão. Os meus pensamentos, dizem a palavra de Deus, são mais altos do que os seus pensamentos, os meus caminhos mais amplos, mais altos do que os seus caminhos. Por que é que nós, povo de Deus, estamos vivendo como um povo da terra? Nós somos peregrinos neste mundo, nós não temos como pensar como o mundo pensa. Nós pensamos diferente. Enquanto todo mundo vê crise, nós vemos Jesus. Eu sei que um dia Ele voltará. Ele vem saltando pelos montes. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso que nós não temos o que temer.
Nós estamos endeusando a economia, endeusando as finanças, endeusando um diagnóstico psicológico, endeusando aquilo que o mundo fala para nós, endeusando tecnologia, quando nós precisaríamos ser o povo que tem apenas um Deus, um Senhor, porque Ele vive, e eu creio no hoje, no amanhã, no para sempre. A nossa adoração é diferente quando nós entendemos, porque Ele ressuscitou, eu ressuscito com Ele. Nós recebemos diagnóstico médico, e nós pensamos, ai, mas agora eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo. Nós recebemos palavras, talvez dos negócios, do mercado de trabalho, e a gente fala, eu sou um imprestável, eu não tenho como caminhar, eu não tenho como sonhar mais, esse é o limite da minha vida. Porque talvez você teve uma decepção num relacionamento lá atrás, a pessoa falou palavras duras para você, nós caminhamos como se eu nunca mais pudesse encontrar o homem que Deus tem para você se casar, ou a mulher que Deus tem para você se casar, porque nós estamos olhando para tudo, menos para a cruz. Sabe o que eu amo da cruz? É que ela está vazia. A cruz representa a nossa ressurreição, ela está vazia. Quando nós olhamos para uma cruz vazia, nós entendemos tudo aquilo que Ele, que é o Verbo, Jesus é o Verbo, diz que eu sou. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, onde eu posso ir, eu irei. O que a palavra diz que eu posso sonhar, eu sonharei. O que a palavra diz que eu posso realizar, eu realizarei. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Será que você pode ficar de pé, por gentileza? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje, e é por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.